Amor e ódio. Capítulo 3, segunda parte, o acidente. Rezam os códigos das filosofias ditas religiosas, cuja sabedoria vem instruindo e consolando as sucessivas gerações através dos séculos, e a justa ponderação do raciocínio confirma que todos os seres da criação, e em particular o homem, são objetos de eterna solicitude de cuidados e proteção incansáveis da parte do Onipotente, como das entidades espirituais prepostas de sua bondade excelsa para orientá-los na ascensão para o melhor até o perfeito. A filosofia dos espíritos, isto é, os códigos da doutrina ensinada aos homens por intermédio das mensagens ditadas pelos habitantes dos planos espirituais, especificam o ensinamento, afirmando que tais cuidados se desenvolvem em labores infinitos, preocupando-se com tudo que possibilite àqueles ensejos de progresso, reabilitação, aprimoramento geral do caráter. Às vezes, esclarecem os nobres mensageiros do Senhor a quem esta afeta a espinhosa missão de instruir e reeducar a humanidade à luz dos ensinamentos que proclamam. É o eminente guardião que se revela diretamente ao pupilo que fez jus à sublime interferência, norteando-lhe os passos para a finalidade redentora. De outras será um pai, um amigo, um irmão ou um filho, assim também a mãe abnegada, que seguem os seus entes amados que ainda permanecem no estágio corpóreo, testemunhando seus afetos por meio do piedoso desvelo com que se dedicam à causa de sua elevação moral e espiritual. Nunca será a criatura humana tão miserável e destituída das simpatias do plano invisível, que deixe de contar com um punhado de amigos desinteressados e leais, prontos a socorrê-la em ocasião justa. Muitos destes serão afetos conquistados no decurso de existências transatas. Outros missionários a quem foi ela confiada para o trabalho de progresso pelo poder supremo do universo. Frequentemente, na sequência diária da jornada que o progresso impõe na Terra, como no espaço, esses guias luminosos advertem ou aconselham seus pupilos, apontando trilhas a seguir, porque a lei é misericordiosa além de justa. Tentando desviá-los de sendas perigosas, que nem sempre será necessário palmilhar, mas às quais suas imponderações e rebeldias, dirigidas pela livre faculdade de toda criatura em se conduzir, conforme se lhe aprouver, os impele em hora nefasta, que futuramente malsinarão. Aqui foi na possibilidade gerada de um sonho que a esses advertiram de acontecimentos decisivos para os seus destinos. Além, pelos murmúrios de pressentimentos infalíveis, o fizeram, avisando-os de sucessos importantes prestes a se precipitarem ao seu encalço. E acolá, eis a comunicação positiva e ostensiva por meio do veículo mediúnico, próprio ou alheio, a esclarecer a um e outro, sem mescla de dúvidas do que lhes assentará melhor. Pois há já um século que o intercâmbio amistoso e fácil entre os homens e os espíritos foi gloriosamente inaugurado, facilitando aos dois planos as tarefas que lhes cumprem. Todavia, os homens só raramente atendem aos brados amantíssimos daqueles que o Senhor, em sua impreciável bondade, permite desçam do infinito para compassivamente advertir. Cautela, criatura imprudente e frágil, com o ardor das paixões. Modera teus instintos primitivos, antepondo-lhes a reflexão ponderadora. Inspira no dever e na justiça. Medita antes de resolveres a prática de qualquer ação.
lembrando-te de que as mais das vezes, depois de praticada, será irremediável e se voltará contra ti mesma, comprometendo-te o futuro por macular-te a alma com a necessidade de um novo rosário de provações, a fim de expungi-las da consciência, quando não requisitem de ti posteriores existências em invólucro carnal, até que de seus efeitos te desvencilhes. Desde que os Espíritos do Senhor conseguiram livremente comunicar-se com os homens, cresceu por isso mesmo a responsabilidade das criaturas humanas. Quem nos dias atuais alegará a ignorância dos preceitos divinos para se reeducar, engrandecendo-se à luz dos ditados vindos de além-túmulo? Ninguém. Certamente, porquanto somente deles não se iluminaram para o trabalho da edificação do reino de Deus. Aqueles que voluntariamente se fizeram surdos aos seus ditames, dado que as vozes dos emissários do além repercutem ostensivamente, servindo-se de todos os meios por todos os âmbitos da terra. Ora, nessa noite povoada de inquietações, em que tanto Jorges como a sua esposa velaram presas de angústias superlativas, também Gaston de Saint-Pierre se sentia arrastar por apreensões martirizantes, as quais imprimiam em seu espírito um estado singular de depressão que o amargurava até a ansiedade. Pressentia enervado o desabar de acontecimentos indefiníveis sobre si próprio. A conversação com o amigo intranquilizava-o até a aflição. E, compreendendo-o, arrependia-se tardiamente da inoportuna loquacidade que o arrastara a um pronunciamento imprudente, que bem poderia ter calado desagradavelmente no ânimo daquele. Súbito desejo de partir fê-lo pensar em deixar o castelo no dia imediato. Quisera já se encontrar na América longínqua, acoberto de novos entendimentos com Jorges e outras possíveis confidências com a antiga noiva. Tal como aqueles a quem tanto estremecia, só pela alta madrugada pudera conciliar o sono. Todavia, ainda assim, não lograra refrigério para as forças mentais exaustas desde a véspera de ardentes elucubrações. Seu sono decorrera entre atribulações impressionantes, agitado por sonhos e visões sinistras que imprimiram em seu campo sensorial acentuados avisos proféticos, os quais acompanharam o despertar na manhã seguinte com o agravo do mal-estar que desde a véspera o cruciava. Uma vez desperto, compreendeu que sonhara e, mau grado seu, desagradavelmente impressionado, ressentindo-se da opressão da pesada angústia, procurou recordar-se atraído pela força da intuição que sobre ele se derramava. Mas foi em vão. Falhavam detalhes desse sonho. A sequência dos fatos vislumbrados durante a emancipação da alma por meio do sono, partida e confusa, impedia a coordenação dos mesmos, apresentando antes aspectos extravagantes ou incompreensíveis. Sobrepunha-se, porém, às demais impressões que lhe contornavam a sensibilidade, o desejo obsidente de fugir do castelo, ao passo que incoercível desânimo arrefecera em seu íntimo e entusiasmo pelo prosseguimento dos festejos que programara. Eis, no entanto, o que Gaston fornecera à compassiva atividade do mundo espiritual durante o sono do seu corpo físico-material naquela noite de apreensões. Ao adormecer, desprendido de alguma forma dos liames carnais, o seu espírito vira diante de si seu próprio pai, cujos despojos corporais comovidamente sepultara no antigo mausoléu da família em Saint-Pierre. Não se surpreendera, todavia, com o sensacional acontecimento, antes recebendo-o naturalmente, como se a tanto diariamente estivesse habituado. No entanto,
ouvira que o velho senhor de Saint-Pierre falava apreensivo. Corres grande perigo de cair numa cilada irremediável, forjada no castelo contra tua pessoa, meu filho, e aflijo-me com a impossibilidade de afastar-te os passos do penoso detalhe que ela representará em tua vida, uma vez que seria possível, sim, desviá-lo da trajetória inapelável do teu destino, visto que será tão somente fruto das circunstâncias do momento. Tu, Georges e Henriette, possuis um inimigo intransigente. Se bem te esforçares neste momento, lembrar-te-á das causas que te fizeram adquiri-lo. Aqui neste plano onde presentemente habito, o invisível, esse inimigo atroz que vós, outros, adquirido com os erros do pretérito, e que não perderá ensejo de vos prejudicar e arruinar, só não agiu ainda porque até agora não lhe proporcionastes, tu, Georges e Henriette, ocasião favorável aos intentos sinistros. Não obstante, de há muito vem espreitando vossos passos, e ontem vos colheu a todos de surpresa em situação propícia. Tão formal adversário do invisível vos observa com perseverança impressionante, assíduo como que a vossa sombra na vida cotidiana. Vossos pensamentos e ações são por ele conhecidos, apreciados e por vezes aproveitados para os fins maléficos de vindita, que infelizmente alimenta contra vós. Será com a fera emboscada, espreitando o momento azado de atacar. Dentre vós três, porém, é a ti a quem vota mais abomináveis sentimentos de rancor. No castelo, acha-se iminente o cumprimento de um grande resgate, a expiação de um crime perpetrado em anterior existência planetária. Sob os velhos tetos de Soissons, destaca-se um espírito reencarnado com as mãos maculadas no sangue fratricida. Arrependido, porque dotado de apreciáveis tendências para o bem, não obstante o delito outrora perpetrado, esse espírito, que muito já chorou sobre seu crime, agora se prepara para o testemunho máximo, morrer na vida carnal, consoante fez morrerem outrora, isto é, ter morte trágica e infamante, redundando em expiação, consolidando assim a sentença memorável do Senhor, a qual estabelece que pela espada morrerá todo aquele que pela espada der a morte a seu irmão. Ora, em consequência de tantos fatores reunidos numa só ocasião e sob o mesmo teto, rede complexas de causas e efeitos e acidentes surgidos das circunstâncias de momento estendeu-se sobre vós outros, do vosso valor, exigindo testemunhos de vigilância e ponderação, como de prudência e tolerância, os quais tudo indica não dareis. Nos episódios que se desenrolarão a seguir, porém, existem os fatos inevitáveis, é certo, reflexos que são de ações pretéritas. Todavia, aparecerão também acidentes ou detalhes que poderão ser evitados se tiveres boa vontade e humildade bastante para deteres no senso íntimo ou consciência as palavras que me ouves. O maior perigo pende para teu lado, meu filho. Tens pesada cruz a arrastar na peregrinação reparadora do teu destino. E isso será inevitável. Porém, essa cruz pesar-te-á infinitamente mais se permaneceres adentro dos umbrais dos teus amigos de Soissons por alguns dias mais. E por isso, Deus, que é justiça, mas que é também misericórdia, permitiu avisar-te do perigo que corres e aconselhar-te a que partas imediatamente de retorno a Paris. Foge do castelo hoje mesmo, Gaston. Retira-te sob qualquer pretexto, a despeito de qualquer censura ou reparos.
Inquieto, o moço fidalgo, após ouvir o pai, deixou-se cair em profundo cismar, como evocando o grande custo às reminiscências meio esbatidas de sua passada migração planetária. Compreendendo-o em trabalho de retrospecção mental, seu pai auxiliava no penoso e tocante desempenho, enquanto, pouco a pouco, àquele acometia aflição gradativa, à proporção que a presciência dos fatos iminentes se destacavam da intensidade dos pressentimentos e das intuições irrompidas dos favores do além. Recordando assim, em plena atividade das faculdades emancipadas das cadeias corporais, o passado espiritual que tivera, bem assim, os compromissos firmados às portas da reencarnação, o desgraçado chorou, ao passo que suores de agonia porejavam de sua alma, confrangida e pávida ante o espectro impositivo do futuro a exigir reparações. Seu pai reanimava-o, porém, com advertências e conselhos, confortando-o com as expressões sentidas e ternas que só um coração sinceramente afeiçoado saberá externar. E tal cena, tocante e sublime, realizada em região propícia do mundo invisível, seria como simulacro daquela outra, mais tocante e mais sublime, há 2000 anos vivida no inesquecível horto de Getsemane. Intuitivamente, Gaston penetrava também o próprio futuro, auxiliado por imagens informativas que a anímia caridade de mentores espirituais concedia como advertência e preparo, sem, contudo, precisar minúcias, a fim de que prematuros não fossem os seus infortúnios, conhecendo de antemão toda a dramática extensão dos acontecimentos a serem vividos. Ele se reconhecia destarte enquanto se sentia enregelar pelos suores da angústia espiritual. Aqui na terra, coisa alguma se poderá comparar, por mais dolorosa e áspera que seja. Perdido em trágico oceano conflagrado, sacudido por tempestades cujo furor dir-se-ia querer destroçar o próprio mundo. No céu, nuvens agourentas se aglomeravam arrastadas por violentos furacões, as quais súbitos relâmpagos rasgavam de instante a instante, com seus fogos temerosos que se diriam querer incendiar a imensidão dos espaços. E agarrado ao seu batel frágil, mesquinho, pronto de apoio dentro do terror dos mares revoltados. Sem remos, sem velames, sem bússola, sozinho, abandonado naquele abismo de trevas enfurecidas. Tiritante de frio, atormentado pela fome, enlouquecido pela sede, açoitado pelas vagas turbilhonantes, desesperado de dor e de terror, sob a pressão irremediável de tão desgraçada situação, enquanto dentro dele sossobrava a própria razão nos caos intraduzível da loucura. Reconheceu-se Gaston irremediavelmente perdido. Às vezes, a sinistra claridade dos raios lhe explodiam sob o choque estrondoso das nuvens, visão ainda mais trágica do que o próprio maremoto que o tragava, levava-lhe a alma o grau supremo do delírio da angústia. É que na febre da aflição que o dementava, imenso castelo como suspenso sobre as montanhas ferazes das águas endoidecidas, se mostrava como que marcando detalhes inapelável no seu destino. Sim, tratava-se de fortaleza imensa, com torres pesadas, nas quais se deparavam de longe em longe pequenos respiradouros gradeados, semelhantes a certa prisão inquisitorial, muito antiga, por ele visitada de uma feita em Florença, impressionando-se então, como agora, profundamente. Sim, era um presídio que as ondas revoltas retratavam, do fundo do qual partiam gritos e imprecações dolorosas, como se ali houvera loucos e não prisioneiros,
gemidos e choros convulsos, num coro atordoador de 1000 dores e raivas intensas, entrechocando-se. Mas, dentre os gritos que o alucinavam de terror, no cenário a ele próprio dirigida, a sua ressonância penetrava-lhe o ser espiritual com tão estrepitoso alarido que nem as fúrias da tormenta oceânica eram capazes de abafá-la. Fratricida, fratricida, vociferavam aquelas acusações. Que fizeste de teu irmão atirado nesta fortaleza por tua infâmia? Fratricida, fratricida, eis o caminho do resgate para o teu ato abominável. Então, compreendendo que uma masmorra o esperava nos dias do futuro, como louco, no auge daquela exasperação, inspirada no remorso cujo amargor os homens terrenos apenas vislumbram, mas de que no espaço a alma culpada se sente empolgada até o horror e a demência, ele alçou os braços vacilantes para o infinito, imerso em trevas. Seus olhos desvairados, que lágrimas rescaldantes assolavam, elevaram-se à procura do socorro do céu. Como outrora, Saulo, na estrada de Damasco, bradou exausto pelo sofrimento. Senhor, Senhor, eu creio, eu tenho fé, socorrei-me com a vossa misericórdia. Como se a magia de um condão mudasse a ambientação desse sonho sugestivo e profético, que evocava a culpa do passado, projetando sua consequência nefasta no futuro, a par de recurso lógico para a suavização da pena, tudo reunindo no mesmo sutil e expressivo panorama. Sonho cujas derivações tão comuns são na vida de cada homem. Eis que Gaston, sem mesmo poder verificar a transição, descortina cenários novos logo após o desesperado apelo à clemência celestial. Agora, sereno e docemente azul, o mar deixava deslizar suavemente o mesmo barco sobre seu dorso repleto de encantos. Um sol radioso e ardente, como expansões de grande bondade do Eterno, expulsava as trevas da noite tempestuosa, e agora lhe aquecia a alma, confortando-a, enquanto beijava com 1000 cintilações douradas o límpido cristal das águas. Roto ainda, porém, e maltrapilho, e só, e faminto, ele sentia, não obstante, o doce vulto da esperança guiar o teu batel pela imensidão dos mares. Enternecido, prosternou-se no fundo do barco em atitude passiva e resignada, recapitulando mentalmente o drama pungente da própria vida. Ao mesmo tempo que outra visão se desenhava na amplidão infinita do espaço entre o céu e o oceano. A cruz do sacrifício de Jerusalém, inundada em ondas de luz resplandecente e indefinível, erguia-se, majestosa e protetora, diante dele, como que simbolizando a redenção reabilitadora. Unção sublime invadia sua alma, como a invadira o horror na noite anterior. E assim, deslizando confiantemente o seu barco sobre vagas serenas, acariciado por suaves zéfiros que lhe balsamizavam as ardências inauditas do espírito que tanto se atormentara, ouvia este doce murmúrio. Cavatina celeste ecoando através daquelas cintilações argênteas provindas da cruz sacrossanta do amoroso Redentor. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vinde a mim, que eu sou o amor, o bem e a justiça, e encontrareis nos meus ensinamentos orientação segura para a vitória
contra as imperfeições das quais se deriva todo o mal que vos aflige. Passou-se aquele dia entre risos e folguedos frívolos próprio dos ambientes festivos. À noite, no entanto, realizara-se reunião seleta no Salão Nobre. A boa música, bem assim as belas letras, foram ali consagradas ainda uma vez, graças ao encantamento produzido na sensibilidade da assistência, pelos acordes mágicos das orquestras e pelos mais belos poemas em voga, apresentados por intérpretes talentosos. Durante um intervalo, porém, quando o primeiro quarto de hora anunciador da alvorada vibrava no velho pêndulo do casarão, certo conviva muito inteligente e bem-humorado, o barão de F., solicita a vênia do amável anfitrião como da brilhante assembleia para apresentar uma surpresa que, estava certo, causaria prazer indubitável. Aplaudido por unanimidade, o digno comensal de Soissons, dado que era aos interessantes estudos do magnetismo como do ocultismo em geral, explica previamente o número que a sua finura de investigador do psiquismo traz para brilhantar as festividades. Leviandade comprovadora dos superficiais conhecimentos que tinha a respeito do assunto. Em pequeno discurso, diz ao que vem, pondo-se no centro do salão, onde é ouvido em curioso silêncio. Trata-se, minhas senhoras e meus senhores, de pequena demonstração das forças ocultas que trazemos conosco do poder magnético existente em cada um de nós, capaz de se impor à mente estranha e levá-la a descerrar pensamentos alheios, descobrindo até mesmo segredos avaramente guardados. Tenho aqui um sujeito, por mim descoberto e preparado para importantes investigações nos planos do ocultismo. Uma simples camponesa das margens do Indre, que sob minhas ordens poderá revelar, por exemplo, a vossa verdadeira idade, minhas gentis senhoras, como o romance que ledes à hora do serão, ou o bordado que trabalhais, ou os caros sonhos de amor das gentis meninas aqui presentes. Se lhe ordeno fazer um discurso para a Soborna, sugiro-lhe que seja o reitor da nossa universidade, e ela se sairá bem. Ou, se preferis, lembrar-lhe-ei que é um deputado republicano. Para isso, será bastante adormecê-la impondo-lhe a minha vontade. Entrou a jovem camponesa, tímida e deslocada no feérico ambiente. Sorrisos de zombaria e incredulidade recepcionavam, enquanto os caracteres ociosos de emoções novas aplaudiam a peça benevolamente. Como vemos, porém, o estudioso barão atribuía ao próprio poder magnético fatos que antes seriam produzidos por entidades do plano invisível, que se apoderariam das faculdades do sensitivo, a fim de se divertirem e divertirem seus evocadores, conquanto também fosse viável a teoria exposta pelo folgazão devassador da mente humana. Este, como aquelas, carente da iluminação moral indispensável no caso. Por esse tempo, quando se estava em vésperas do advento da grande doutrina do invisível, que revolucionaria a ciência, a filosofia e até a religião, iam se tornando fáceis as evocações das almas dos mortos. Estas ocorriam antes espontaneamente, ansiosas de se revelarem aos homens, não obstante a incompreensão e a ignorância daqueles com quem falavam, os quais, muitas vezes, absolutamente não admitiam provir dos espíritos ou alma dos mortos, os fenômenos que testemunhavam, mas da telepatia, do magnetismo, da alucinação ou da histeria, argumentando com teorias complicadas que nada de positivo ou sensato explicavam, teorias posteriormente refutadas com a apresentação dos fatos.
Interessadas, as jovens formulavam perguntas que fariam a camponesa quanto à época em que se casariam e o mancebo que lhes estaria destinado pelo futuro, ao passo que algumas senhoras consideravam tão indiscreta quanto extravagante a pantomina imposta pelo barão. Contrariado com a inovação, mas polido e incapaz de qualquer indelicadeza para com um hóspede, o Marquês de Soissons afastou-se discretamente do grupo que circundava o pobre subjeto do barão, mantendo-se à distância com a esposa em atitude de expectação. O magnetizador lembrou a d'Arbeville a utilidade de alguns melodiosos arpejos ao piano ou à harpa, a fim de que a música em surdina influísse no sentido de harmonizar as correntes telepáticas para o bom êxito da singular empresa, ao que o moço fidalgo delicadamente aqueceu. Como por encanto, e como se o próprio invisível desejasse provar aos circunstantes as verdades ocultas pelo túmulo, absoluto silêncio imperiou, de súbito pelo castelo, imenso em suas imediações. Apenas os sons da harpa em surdina lembrariam doces cantinelas em templos sacrossantos à hora das oblatas. Um fremito de emoção, adejando pelo ambiente, impressionou os circunstantes, levando-os a estremecer malgrados, seu atingidos por laivos de pavor. Sob a imposição do magnetizador, que tocou discretamente a fronte do subjecto, recomendando-lhe adormecesse, desdobrasse a visão superior, como a inteligência para responder às perguntas que lhe fariam. Caiu ele em profundo sono. Interrogou-lhe o barão, como de praxe. Dormes, Marta do Bock? Ao contrário, porém, do que deveria acontecer e esperava o experimentador, a jovem absteve-se da resposta, não obstante a insistência daquele no mesmo propósito. Desconcertado, o barão ocultista reiniciou o trabalho de magnetização para em seguida interrogar novamente. Dormes agora, Marta do Bock? No entanto, fora de toda e qualquer expectativa por parte dos presentes, e quando o experimentador ensaiava a primeira pergunta acerca das pretensões de certo conviva, quando ao matrimônio projetado, a camponesa levanta-se num salto, como atacada de excessivo mau humor, toma atitudes varonis, intimoratas e arrogantes, arroja para longe a cadeira que estivera sentada e, circunvagando pelos assistentes o olhar desvairado, bramiu colérica. Não sou Marta do Bock, sou Guido de Vicenço, fidalgo florentino do século passado, sequioso de vingança. Gargalhadas inconscientes e inoportunas repercutiram pela sala, concordando os assistentes que a pobre camponesa seria hábil comediante. Estarrecido, o barão observava a fim de raciocinar e deduzir que não fora bem aquilo que pretendera, pois acabava de compreender que ali se encontrava antes um habitante do além, servindo-se das faculdades de Marta, enquanto Gaston d'Arbeville, que silenciara a harpa nos primeiros sinais de manifestação, sentia penoso fremito de emoção percorrer-lhe a sensibilidade, e, aproximando-se do grupo, pôs-se a observar com interesse, recordando o fantasma de perfil florentino, por mais de uma vez entrevisto por sua própria visão em circunstância penosa de sua vida. Prosseguiu, não obstante, o magnetizador, inesperadamente elevado à capacidade de evocador. Que fazes entre nós, Guido de Vicenço? Espero, há um século que espero. De quem desejas vingar-te? E o visitante, singular com veemência, dos donos da casa, mas acima de tudo deste fantoche piegas a quem conheci miserável em Florença há um século e que agora vejo exibindo-se numa harpa.
Nova onda de reverentes gargalhadas acolheu a temerosa revelação, incapazes que eram os circunstantes de pesar a gravidade do fenômeno que assistiam, como do drama autêntico que tinham notícias. Georges e Henriette entreolharam-se contrafeitos, como se reconhecendo com efeito, colhidos numa rede, ao passo que Gaston, pálido, ressentindo-se certamente da influenciação molesta do adversário invisível, sentia o frio de indefinível amargura penetrar-lhe os mais recônditos receptáculos do ser. Entretanto, compreendendo-se ridicularizada pela hilariedade causada pela confissão que fizera, a entidade comunicante, Guido de Vicenço, imprimiu violento impulso vibratório no aparelho mediúnico do qual se servia, isto é, no corpo de Martha do Boc, jogando-o ao chão em estrepitosa queda, retirando-se dele. Seguiu-se um instante de estupefação geral. O silêncio retornava impressionante, enquanto a camponesa continuava estendida aos pés dos circunstantes. Tudo indicava que o experimentador conhecia o fenômeno e sabia enfrentá-lo, pois que não procurou levantar com a força dos braços o fardo precioso do sujeito, antes acionando maiores forças mentais na própria concentração, quedou-se em expectativa. Dentro em pouco, a jovem erguia-se lenta e suavemente, tal se alguém solícito e paternal a amparasse invisível aos olhos da assistência. Chegaram gentilmente à cadeira. Martha sentou-se às atitudes discretas, automáticas. Ouvi-me, por favor, agora exclama ela com voz grave, cujo timbre e acento de ternura fizeram estremecer D'Arbeville e Soissons. Falou o barão atento. Com satisfação vos ouviremos. Quem sois? Um pai aflito. Que deseja de nós? Pedir a meu filho que parta deste castelo hoje mesmo, imediatamente. Conhecemos o vosso filho, porventura? Aí está, Gaston d'Arbeville de Saint-Pierre. A estupefação chocou a assistência, fazendo elevar um murmúrio generalizado em todas as latitudes do salão. Não, protestaram uníssonos d'Arbeville e Georges. Cessai vossa farsa, que prima do mau gosto, senhor barão. Não consentiremos que a memória do Marquês de Saint-Pierre seja profanada por um passatempo leviano. Seguiu-se ligeira confusão. O magnetizador esculpa-se, asseverando não ter sido aquele o seu intuito, confessando-se, como os demais, surpreso e impressionado. Subitamente, o próprio Gaston vira-se para Martha interrogativo. Como saberei se com efeito é a alma de meu pai que aqui se encontra? E a jovem camponesa, firmando na voz aquele acento de ternura inconfundível para D'Arbeville, lembraste, meu filho, do sonho da noite passada? O inesperado incidente desconcertou a assistência que se retirou discretamente. Quanto a Gaston, deixou-se ficar até o raiar da aurora, sentado na cadeira em que estivera Martha, pensativo e inquieto.